Bom dia, pessoal. Esse é mais um vídeo da página Plantas Medicinais Conhecendo e Reconhecendo. E hoje eu vou apresentar para vocês essa daqui, que é uma planta muito querida minha, né? É a babosa. Essa que vocês estão vendo aqui é a aloe vera. Essa planta que vocês estão vendo, ela está num vaso e ela já tem em torno de 5 anos, né? Então vocês podem olhar que as folhas dela são bem grossas, estão, né, aparentemente saudáveis, com muita mucilagem, né, com muito líquido. O tipo de solo ideal para ela é um solo arenoso bem estercado, que é onde as raízes dela vão se desenvolver bem. E ela é uma planta que não requer muitos cuidados, assim, porque ela não tem uma exigência muito grande de água. Então você plantou, se tiver no sol pleno você vai regar com uma frequência maior, e se estiver igual aqui a meia sombra você pode regar 2 a 3 vezes por semana, tá? Eu tenho algumas outras delas aqui. Essas aqui que vocês estão vendo no vaso, elas estão menores, né? Essas aqui têm 1 ano. E eu escolhi ela para começar falando sobre as plantas medicinais, porque ela é uma das plantas que tem uso medicinal registrado mais antigos, uma das, né? Então a gente tem referência sobre ela na Bíblia, no livro de São João, que era um costume dos judeus embeber os lençóis que eles usavam para enrolar os seus mortos. Eles embebiam no suco de aloé e na essência de mirra, né? Isso devido a uma de suas propriedades, que é de antibacteriana. Então, ela retardava o processo de decomposição do cadáver, enquanto a mirra tinha mais uma proposta de cuidar do cheiro, né? Essa planta também foi utilizada por outro personagem muito famoso da história, que foi a Cleópatra. Ela tomava banhos de banheira com a mucilagem dela. Ela tem uma propriedade que se chama emoliente. Essa propriedade emoliente, ela é para amolecer os tecidos. Então, o que ela faz? Ela deixa a pele mais macia. Então, talvez um dos motivos da beleza da Cleópatra ser tão conhecida até hoje, talvez seja essa planta aqui, né? No Brasil, o uso tradicional da babosa, ele é feito mais pelas mulheres, né, que é para tratar dos cabelos. Então ela deixa o cabelo mais macio, sedoso, cuida do excesso de oleosidade das raízes, além de vedar os fios, né, aquelas escamas do cabelo, ela deixa tudo aquilo fechadinho, então dá uma acalmada no cabelo. Os brotos da babosa são brotos laterais, né? Então, uma planta mãe num vaso com espaço, você vai ter essas outras plantinhas aqui brotando a partir das raízes da mãe. Então, por exemplo, se você pega aqui embaixo, dá uma tracionada de leve, você consegue retirar um novo broto e aqui você tem surgindo uma nova planta, né? Um dos processos, um dos nomes desse tipo de broto aqui é de filiação. Filiação porque seria uma planta mãe e os filhotes. Então, só nesse vaso aqui a gente tem 3 filhotes, né? São plantas que você pode observar. Tem uma raiz que é mais grossa. Essa estava conectada à mãe. E as outras mais finas, que são as que permitem que você retire a planta daqui e plante ela em qualquer lugar, que ela vai conseguir absorver a água e os nutrientes necessários. A babosa, as principais propriedades dela são de cicatrizante e de bactericida. A ação cicatrizante da babosa, então você pode empregar ela para qualquer tipo de machucado, que ela vai ajudar esse machucado, né, a esse machucado se recuperar mais rápido. E é muito interessante que você consegue perceber isso pela própria folha, que se você fizer um corte aqui na folha, em 2 dias, tanto o pedaço que você retirou quanto o pedaço que ficou na planta, eles vão se fechar. Então essa parte que reveste a mucilagem, ela vai colar dos 2 lados, protegendo tanto a planta quanto a folha que você retirou. Então, uma folha que você retira dela, ela se fecha, então você não tem espaço para ter a planta em si, você leva essa folha que ela vai permanecer por bastante tempo. A babosa é uma planta muito importante
que em todos os livros que a gente pensar sobre plantas medicinais você vai encontrar ela, desde os mais antigos, né, como o do padre Alphonse Balbach, que já trazia os desenhos das plantas, né, ainda não tinha as fotos na época dele, né, que era uma vertente mais progressista da Igreja Católica. E até os livros hoje mais atuais, né? Eu não conheço nenhum livro de planta medicinal que não traga a babosa. A propriedade cicatrizante dela também funciona bastante assim para queimaduras. Então a mucilagem, por exemplo, você queimou com óleo, você queimou numa panela, ou então você teve uma queimadura na forma na hora que você estava tirando o pão, você pode passar ela, porque uma das coisas que causa o ardor é o contato do ar com a parte queimada. Então a mucilagem vai criar uma camada que reveste a parte da pele que você queimou, enquanto as propriedades cicatrizantes dela vão curar esse machucado. Fica, né, que faz ela uma planta completa, é que junto com tudo isso ainda tem propriedades bactericidas, né? Então nada vai entrar ali, não vai ser uma porta aberta para infecções ou outros organismos que possam prejudicar ali a cicatrização. Um livro muito interessante que trata dela é um livro O Câncer Tem Cura, do Frei Romano Zago. Esse Frei Romano Zago, ele usa a babosa, né? Ele ensina a fazer um xarope com a babosa. E nesse xarope ele ensina o uso do xarope para o combate, né? Ou a prevenção do câncer. Ele traz uma coisa diferente assim do que os livros mais técnicos trazem sobre a babosa, que é: você pega uma folha, né? Se você destacar ela do caule, tá vendo? Tem o formato do caule. Esse aqui seria o jeito ideal de destacar a folha, sempre começando das folhas da parte inferior, né, da parte de baixo da planta. Aí ele ensina: você pega essa folha e todas as outras que você colher e coloca no escuro por 30 dias. Esse período, ele vai chamar que é um período de regeneração celular. Então, o que vai acontecer de acordo com ele lá no livro? Nesse período, todas as células da planta, elas vão estar se multiplicando, que é o período que a planta tem para querer soltar raiz e continuar vivendo. Aproveitando assim essa qualidade da planta, né, esse período de mais efervescência das células, você consegue ter um aproveitamento maior das propriedades dela curativas. Vou mostrar aqui para vocês agora. Essa aqui é uma outra folha, né? Também retirada da parte de baixo. Vocês veem aí o encaixe do caule. Aqui, ó, a gente tem a mucilagem, né, que é a parte interna da folha. Essa mucilagem, no Brasil é proibido o uso interno pela Anvisa. Mas a Anvisa, né, permitiu que viesse uma empresa de fora, acho que uma empresa norte-americana, que se chama Forever Living. A Forever Living tem um sem número de produtos aí, todos a partir de babosa, desde pasta de dente até energético, né? Todos com a babosa. É muito importante a gente atentar para, muitas vezes, os interesses comerciais, né, dessas agências que regulam o uso das plantas. E no caso da Anvisa, né, por ter liberado a entrada da Forever Living no Brasil, a gente percebe que tem sim um interesse comercial por trás. O que o Harry Lorenzi descreve no seu livro é que nessa mucilagem tem a presença de antracnonas. Essas antracnonas, né, que seriam um princípio ativo aqui, ela faz reter o líquido do corpo numa alta dosagem. Então, se tem uma alta dosagem da babosa, você vai reter os líquidos no corpo de uma maneira que não é positiva. Então, em crianças, você pode ter o óbito. Mas essas altas dosagens por exemplo, o uso contínuo, né, principalmente, né, por causa do acúmulo no organismo. Então, eu mesmo, uma quantidade dessa aqui eu como toda semana, porque eu sei que as propriedades que ela tem externas, ela vai ter também internamente. Então, ela vai, no caso de úlceras estomacais,
Eu sei que ela vai cicatrizar, né, qualquer ferida que eu tenha no meu estômago. E, além disso, a mucilagem hidrata todo o intestino. Então, para quem tem problema de intestino preso, comer uma quantidade pequena aí, longe de períodos, não pode, tem que evitar, né, o uso contínuo. Então, uma quantidade pequena que você come regulariza o funcionamento do intestino. Uma pessoa também me falou que retira, né, essa mucilagem, recorta ela em cilindros, né, em pequenos cilindros, e coloca no congelador para ela chegar numa consistência mais firme. Essa consistência mais firme, a pessoa usa como supositório, porque essa propriedade que a babosa tem, adstringente, né, que ela dá uma contraída nos tecidos. Você passa na pele, você sente que a pele dá uma esticada, né? Então, o que ela faz? Ela faz que a hemorroida volte, né, para o lugar dela, e isso em 2 ou 3 vezes você já tem uma regularização desse problema. Então, você usa também como supositório. Um aspecto não tão técnico, né, mais sutil da babosa é que ela é uma planta de fogo. Por que uma planta de fogo, né? O elemento fogo é o elemento que rege a babosa. Como que funciona isso? Folhas que tem esse formato, um outro vídeo eu quero fazer falando especificamente disso, mas folhas que tem esse formato de lança são folhas pertencentes ao elemento fogo. Sendo assim, a gente tem já um entendimento maior, né, do porquê ela é tão boa em caso de queimadura, né? E também dela não necessitar de tanta água, né? Então, um aspecto muito importante é que, como ela é uma planta de fogo, se você passou ela ou se você vai fazer o uso interno, você não pode misturar com a água, porque, como seria o oposto, você tem a anulação dos efeitos da babosa. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo, comenta, tá bom? Qualquer crítica também. E se tiver aqui em Volta de Marília ou se estiver por perto, eu tenho bastante muda, tá? Posso doar, posso vender, posso trocar. Estou aqui à disposição. E muito obrigado mais uma vez. Bom dia.